Boa noite a todos. É um privilégio estar com vocês. Desta vez nós viemos num time de Campinas de 6 pessoas. Pode ficar de pé para vocês serem conhecidos aqui. Ricardo, não sei se consegue ficar de pé. Lá atrás, Ricardo, Alcides, Lucas, Antília, e à direita, Carmo, minha esposa. É um privilégio estar com vocês. Eu gosto de estar aqui, ver o que está acontecendo, alimentar as expectativas. Vir para Paulo Afonso é um sonho de algumas décadas atrás. E as coisas têm caminhado e nós somos gratos a Deus por isso. Então, é muito bom estar com vocês. Queria agradecer também. Ethan, muito obrigado pelo testemunho. Particularmente fui surpreendido por algumas informações que você trouxe no campo indígena e gostei de ter aprendido sobre isso. Certa ocasião, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, pediram a ele, ensina-nos a orar. No contexto do ensino sobre a oração, e nós vamos encontrar isso no Sermão da Montanha, o Senhor disse o seguinte, vocês não orarão assim. Antes de Jesus ensinar a orar, ele ensinou a como não orar. Ele tinha 2 referências ali. A primeira referência era a referência dos judeus. Que o Senhor Jesus os classificava como hipócritas. E ele disse, vocês não vão orar dessa maneira, uma espécie de uma oração com o fim de ser visto, de se projetar. É possível fazer isso? É possível. Você pode fazer da sua oração uma oportunidade de mostrar sua eloquência, seu conhecimento bíblico. Então ele diz, vocês não vão orar como os judeus. Mas ele também disse, vocês não vão orar como os gentios, aqueles que não conheciam a revelação de Deus, aqueles que eram não judeus. E como é que eles oravam? Eles oravam fazendo muitas e muitas e muitas repetições, acreditando que dessa maneira Deus ouviria. Veja, tanto a oração do judeu quanto do gentio tinha seus formatos diferentes, mas tinha um fundamento, uma visão equivocada de quem era Deus. Uma das coisas que não tão raramente me chocam é participar de alguma reunião de oração. Por que as pessoas oram? É comum quando você vai avaliar um cereal, e se alguém trabalha com isso, talvez consiga me ajudar a lembrar o nome de uma ferramenta, um instrumento, que a pessoa vai no saco, por exemplo, um saco de café, de arroz, de milho, feijão, ele enfia aquele metal no saco e por ter enfiado aquilo no saco, alguns grãos caem dentro desse instrumento. Alguém sabe o nome disso? Não? Com a amostra que sai naquela espécie de agulha com um vazio interior, a pessoa sabe o que tem ali. O que está ali dentro? E qual é a qualidade do feijão que tem? Qual é o tipo do feijão? É diversificado? Ao enfiar a agulha, estou chamando assim de agulha, mas não é esse o nome. Pode falar, Ricardo. Calador. Ao se enfiar o calador, você tem uma amostra do que tem lá dentro. E eventualmente participar de uma reunião de oração, muitas vezes me revela o seguinte, o que é que tem lá dentro? Pelo que é que se ora? E veja, de uma forma geral, as pessoas, eu percebo que elas oram muito intensamente, em primeiro lugar, por si mesmas. Por mim, pela minha saúde, pelo meu emprego, pelo meu filho, pelo meu carro, pelo meu trabalho. Eu acredito, e nós vamos ver nessa noite, que isso é uma distorção da oração.
Em segundo lugar, tem tudo a ver com o bem-estar. A saúde, a prosperidade. E eu diria o seguinte, da mesma maneira que os judeus e os gentios não eram referência de oração para nós, eu diria que a oração típica da nossa sociedade não é a oração para nós. E para isso nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. No testemunho do Ethan, ele falou que dentre os indígenas, e isso é uma realidade no Brasil inteiro, lógico que o segmento da sociedade que tem mais contato, ou mais influência, ou mais passado indígena, tem a presença do animismo. O que é a mentalidade animista? É aquela que acredita que o que acontece aqui na esfera terrena é resultado de uma série de brigas e conflitos espirituais nas alturas. Então, no contexto indígena, vai ter o pajé, cuja missão dele, o que é? Afastar a influência dos espíritos maus e atrair as influências dos espíritos bons. Quando chega dentro do mundo, da sociedade brasileira, esse pensamento indígena, junto com o pensamento africano, vão trazer a mesma ideia. Então, você pode encontrar as benzedeiras, os pais de santo, etc., que estão justamente fazendo esse trabalho. E alguém se converte, sabe, começa a pensar, o pastor é a versão evangélica do pajé e do pai de santo. A função dele também é afastar os espíritos maus e atrair os espíritos bons. Veja, a pessoa chega com uma mentalidade. E isso estabelece também qual é a sua oração. Eu quero olhar com vocês para a oração do Pai Nosso. E quero orar com vocês, praticamente, para um só versículo. Em que o Senhor Jesus faz 2 pedidos, você deve se lembrar da oração. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Ele reconhece que Deus é Pai. E de fato, quando nós chegamos a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. E o que significa estar na condição de filho de Deus? Como é que nós devemos nos dirigir ao Pai Celestial? Um Pai que está acessível, mas que não somente sustenta os céus, como os criou e está acima de todas as coisas. Como é que eu me dirijo a Ele? O que eu vou pedir para Ele? E o Senhor Jesus colocou as coisas na verdadeira condição, que é, antes de você orar por você mesmo, Deus está falando, eu quero que você ore por mim, Deus. Assim, a oração que o Senhor Jesus se propõe a ensinar ali, não é uma oração de como você obtém o que você entende que precisa e que valoriza. É da perspectiva de Deus, o que é que deve ser seu foco prioritário. Depois ele vai falar sobre oração por você mesmo. Nos nossos dias, eu nem ouso dizer que a oração está invertida. Primeiro nós oramos por nós mesmos e depois oramos por Deus. Não, em geral a gente ora pela gente mesmo e esquece de orar. O que é prioritário e foco? Então, a minha proposta com vocês nessa noite é olhar para esses 2 primeiros pedidos do Senhor aqui no nosso texto bíblico. Veja, o versículo 2 diz o seguinte, ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Isso já pode trazer uma pergunta aqui, espera aí, a gente precisa
orar para o nome de Deus santificado, ser santificado, o nome dele já não é santo. Mas você lembra de Isaías, em capítulo 6, quando ele olha e vê o que Deus está no trono e ele diz, santo, santo, santo. Ele é santo ou ele precisa ser santificado? Talvez antes de avançar um pouco mais, eu quero lhe dizer o que essa mensagem tem a ver com uma conferência missionária. Eu quero lhe dizer que tem tudo a ver. E o que eu quero mostrar a vocês é que o pedido do Senhor, para o qual nós devemos orar, tem tudo a ver também com missões. Vamos lá. Nós não temos poder nenhum de fato, tornar o nome de Deus mais santo. Nós não temos nenhum potencial de fazer com que Deus seja mais santo. Ele já é absolutamente santo. Mas a maneira como nós tratamos com Deus pode fazer parecer que Ele seja muito menos do que Ele é. Então, no caso aqui, santificado seja o teu nome, é clamar e viver em prol de fazer com que o nome de Deus seja conhecido pelos outros, como de fato ele é. Fazer com que a reputação de Deus seja mantida como santa, independentemente de onde você seja. Veja, o profeta Malaquias disse o seguinte: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Dentro do povo de Deus, da liderança do povo de Deus naquela ocasião, veja, o profeta está dizendo, vocês deveriam honrar a Deus como Pai, como Deus, vocês não, vocês estão tratando com desprezo. O profeta Isaías diz o seguinte: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E então no capítulo 48, 11 ele diz, por amor de mim mesmo eu faço isso, como posso permitir que eu mesmo seja difamado? É possível que o povo de Deus, e aqui só está falando do povo de Deus, o povo de Deus leve Deus a ser difamado, o nome dele seja difamado. E quando ele estabelece que nós temos o dever de orar, em primeiro lugar orando para que o nome de Deus seja santificado, o que é isso? É que nós reconheçamos quem é Deus e que nós passemos a imagem certa sobre Deus. O Salmo 29 vai dizer, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Cantem louvores ao seu glorioso nome, ele vai dizer no Salmo 66. No Salmo 72 ele diz, bendito seja o glorioso nome. Um filho de Deus, ele deve buscar em oração que o nome de Deus seja honrado. Então veja, antes de pedir por alguma coisa que você possa desfrutar, a primeira oração que ele está fazendo é que o nome dele seja santificado.
Veja, santificado aqui nesse contexto, ele foi empregado ao longo das Escrituras com verbos diferentes que vocês encontram com esse teor. Santificado, glorificado, bendito, louvado e exaltado. Veja, nós não vamos tornar o nome de Deus mais louvável, nós não vamos tornar o nome de Deus mais exaltado, nada disso nós vamos fazer, mas nós temos o poder de fazer com que o nome de Deus seja enxovalhado, seja reduzido. E a oração que o Senhor Jesus nos ensina é a oração para que, ou pelo que o nome de Deus seja glorificado, honrado, louvado. E vejam, dentro do povo de Deus, até o próprio Moisés falhou nisso. O texto de Números 20 diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Veja, vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade. Moisés falhou em honrar o nome de Deus. A sua incredulidade o levou a isso. Certamente na minha vida eu tive muitas oportunidades e vários fatos que não são engrandecedores e santificadores de Deus. Eu me lembro de uma história no meu primeiro semestre como pastor. Eu sou pastor desde o início de 1980, já se foram 43 anos, e no primeiro semestre, como pastor, eu fui parar num médico porque eu estava com dores no estômago e descobri que eu estava com gastrite. O médico não me conhecia, eu não conhecia, mas na consulta ele me disse assim: moço, você tem que confiar mais em Deus. Foi melhor ele não saber que eu sou pastor. Porque a gente honra a Deus de diversas maneiras. A gente honra a Deus quando a gente confia nele. A gente honra a Deus quando confessa o nome dele. Então, se eu estou embaraçado numa situação e quem sabe constrangido a assumir minha posição do lado de Cristo e eu rejeito confessar para de alguma maneira eu sair limpo, sem desgaste, isso é uma vergonha para Deus, mas quando a gente confessa, Deus é honrado. Quando você desconfia de Deus, que acha que Ele não vai ter poder de cuidar de você, você não está honrando a Deus, mas quando você descansa no que Ele fala, você de fato está honrando o nome de Deus. Quando nós amamos as Escrituras, nós estamos honrando o nome de Deus. Entendamos isso. O apóstolo Pedro disse o seguinte: antes santifiquem a Cristo como Senhor nos corações de vocês. O nome de Cristo deve ser santificado em primeiro lugar nos nossos corações. E no caso aqui, ele vai dizer: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ele associa a ideia de santificar o nome de Cristo com a nossa proclamação do Evangelho. Estar preparado para anunciar a razão da esperança. É o fundamento que ele considera aqui como uma maneira de honrar a Deus. Então entendamos, o nome de Deus equivale ao próprio Deus.
Nas Escrituras nós vamos encontrar diversas passagens que vão nos mostrar de falhas que foram cometidas e que não honraram a Deus. Mas a expectativa é de Deus. Ele está dizendo, você deve orar por isso. Você deve buscar isso. E sabe o que vai acontecer? Quando você começa a orar e viver com o propósito de o nome de Deus ser santificado, isso significa o desejo de que esse Deus seja conhecido lá no meio da aldeia indígena, lá no meio daqueles índios, aqui perto com os meus vizinhos, ou em outras regiões distantes. Nós vamos falar sobre isso no domingo. Então a oração pela santificação do nome de Deus é uma oração que tem a ver com o que acontece comigo e com o que acontece através de mim. Comigo, quando eu sou santificado e transformado, e as pessoas podem olhar para a minha vida e dizer, tem ação de Deus. Alguns anos atrás eu recebi um homem para conversar comigo, ele não era cristão e vivia uma situação extremamente caótica em termos de seu casamento. E ele veio, descreveu a miséria que ele vivia no seu relacionamento com sua esposa, já tinha saído de casa, tinha voltado para casa, mas ele não queria ficar em casa. E eu falei de Cristo para ele, e cerca de um mês depois de ter falado de Cristo, eu fui na casa dele, sentei com ele, a esposa, os 3 filhos, e nós oramos. Acredito que uma semana depois a esposa dele veio ao meu escritório. E ela me disse o seguinte, não foi a primeira coisa que ela me disse, mas essa foi a segunda. Ela me disse, eu vim aqui para saber o que aconteceu na vida do meu marido que ele está transformado. Ele, um recém-convertido de 1 mês, já estava deixando marcas do Deus que atuava na vida dele dentro de casa. A gente santifica o nome de Deus com a vida que nós temos e com a proclamação dessa mensagem. Mas veja, nós encontramos aqui um segundo pedido. Como disse, ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A primeira ação foi para a santificação do nome de Deus, e a segunda oração, ou pedido, venha o teu reino. E de novo, nós precisamos pedir para que Deus estabeleça um reino? Não. Deus já é rei. Ele é o Senhor e Rei de toda a terra, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Acredite você nisso ou não, saiba de você isso ou não, seja você submisso ou não, o fato é que Ele já é o Rei de toda a terra. Mas Ele está dizendo para a gente orar, venha o teu reino. Em Deuteronômio 32 nós lemos, pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm tido rebeldes contra o Senhor, enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Veja, na história bíblica nós vamos encontrar inúmeros casos de rebeldia e desobediência a Deus que não parecem ser compatíveis com a mensagem de que Deus é rei. E por toda a Bíblia nós vamos encontrar exortações, confrontações daquele povo por causa disso. Então quando ele diz para nós orarmos, venha o teu reino, eu gosto de ilustrar isso da seguinte maneira. Primeiro, Deus é
sempre foi e sempre será o Rei e Senhor absoluto de toda a sua criação. Entretanto, existe um ambiente que tem tempo e espaços limitados. Normalmente nas Escrituras, esse lugar e tempo se chama mundo. Ele é como se fosse um enclave. Você está familiarizado com a ideia de enclave? A enclave é quando dentro de um território que está debaixo de um governo, tem um segmento ainda rebelde, que tem sua vida independentemente da autoridade central daquele território. E nós vivemos num enclave. É por isso que as Escrituras escrevem que o quê? Nós estamos num mundo cujo Deus, o Deus deste século, deste mundo, é o diabo. Ou como o Senhor Jesus diz, o diabo é o príncipe deste mundo, ou seja, por Deus desse século, príncipe desse mundo. Entenda uma coisa, a liderança desse mundo religiosa é do diabo, a administração e gerência política desse mundo é do diabo. Esse segmento rebelde que nós vivemos, ele é alheio a Deus, rebelde a Deus, e vai um dia ver terminada essa postura. Veja, o Senhor Jesus Cristo veio a nós para nos resgatar desse mundo. Ele morreu entre nós para nos resgatar desse mundo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós estamos dentro de um império das trevas, liderado por Satanás, e isso se manifesta em tantas e tantas e tantas maneiras. E está dizendo assim: eu resgatei vocês daí, para agora vocês pertencerem ao reino de Deus. Um dia esse mundo vai passar. Nós não vamos levar nada dele. Pedro descreve que isso aqui vai ser tudo destruído. Pedro diz em sua segunda carta. Mas aqueles que são resgatados pelo Senhor, eles são resgatados para viver pela eternidade, libertos do império das trevas e colocados no reino de Deus. O reino de Deus já existe. Quando o Senhor Jesus está orando então e ensinando-nos a orar, nós temos que orar para que venha o teu reino. O que isso significa? Primeiro, orar para que venha o reino significa que seja uma realidade na sua vida e de outros a submissão a Deus. Uma vez que você está comprometido com Cristo, o que você faz e o que se deixa fazer passa pelo crivo dele. O que ele diz não é não, o que ele diz sim é sim. Então, orar para que venha o reino inclui a ideia, em primeiro lugar, de a sua vida ser transformada. Não, eu não vou fazer isso porque o meu Deus não quer. Não, eu tenho que fazer isso porque o meu Deus quer. Em primeiro lugar, quando você está orando pelo reino, você não está orando para Deus dar alguma coisa que você quer ter. Você está orando para que a verdade de Deus se torne uma realidade na sua vida.
Você está orando para que outras pessoas também caminhem na direção de colocar Cristo na posição que Ele já tem, que Ele é rei, e as pessoas se coloquem como súditas. Por exemplo, você pode tratar a sua esposa, ou seu marido, bem ou mal. Você pode tratar bem porque você de fato a ama. Você pode tratar mal porque você se ama demais e acha que você pode fazer isso com ela ou com ele. Mas uma vez que você se converte e que você reconhece que Jesus é o Rei e Senhor, agora eu tenho um ponto final na maneira como eu vou tratar minha esposa ou marido. É a maneira com que Ele determina. Não sou mais eu. Não é porque eu gosto ou não gosto. É por causa do que Ele manda. Então, em primeiro lugar, quando nós estamos orando para o reino chegar, isso significa chegar para mim, para os meus vizinhos, para os índios que estão lá longe. Senhor, que ali pessoas sejam resgatadas e passem a te obedecer. Essa é a segunda ideia. Abre para mim a segunda ideia do que é vir o teu reino. É que a realidade do compromisso de Cristo, pregado nas Escrituras e crido por mim, seja uma realidade no alcance de outras pessoas. Senhores, eu não conheço nenhuma experiência mais gostosa na atividade cristã que não seja levar alguém a Cristo. E a pessoa poder conhecer o perdão, o resgate de Deus e ter uma vida nova, uma liberdade. Então, quando eu estou orando para que venha o teu reino, não é que o reino chegue, mas é que efetivamente o reino se torne realidade em lugares os mais distantes. Anos atrás, eu estava pregando num dos primeiros complays, que são congressos de evangelização de líderes indígenas, líderes pastores indígenas. E isso foi no estado de Goiás, e eu estava pregando para os missionários que lá estavam e também para alguns indígenas lá. Tinha naquele complay talvez um universo de uns 40 índios. E um índio, em particular, era um Yanomami. Mas, além daquele índio Yanomami que estava lá dentro, tinha uma senhora. Ela tinha seu marido, ela havia ficado viúva do seu primeiro marido, e ela com o marido serviram por 40 anos dentro de uma aldeia Yanomami. E nos anos todos que eles serviram dentro daquela aldeia, nenhum índio tinha se convertido. E agora que ela já não atua mais com os Yanomamis, chega um índio Yanomami e dá seu testemunho de conversão. Aquela mulher de alegria caiu em prantos. Eu tenho colegas missionários entre os Yanomamis, e eles dizem, por mais de 30 anos, eu não vi nenhum índio chegar a Cristo. O reino, vem o teu reino, é clamar e trabalhar para que aqueles índios sejam alcançados e libertos do império das trevas e venham para o reino do Filho, do seu amor. Então a oração pelo reino chegar é uma oração missionária. Antes do seu emprego, antes da sua saúde, entenda, você não é o foco, você não é a prioridade.
Também creio, e por fim, o terceiro lugar, eu coloco isso para vocês. Vem o teu reino, podia ser aquela expectativa do que o reino que já é uma realidade se torne uma realidade entre nós. Em que aspecto? No aspecto futuro, escatológico, ainda por vir, porque Deus promete que o Senhor vai voltar e vai reinar de Jerusalém, e esse mundo vai ter outra ordem. Então pode ser: Senhor, como eu desejo a tua vinda, o estabelecimento do teu trono em Jerusalém, e toda a terra subordinada a ti. Uma oração por submissão que começa comigo, uma oração por missão que começa comigo, uma oração para o dia em que céus e terra, esse mundo caído é destruído e é feito novo, e nós vamos estar transformados também. Você percebe que na oração de Jesus essas são os dois primeiros pedidos dele? Se você não tem, isso pode ajudar muitos de vocês. Você pode colocar para você alguns pedidos de oração em lugares visíveis pelos quais você pode orar. Pode ser no painel do seu carro. Quem sabe você rode na estrada um tempo razoável e de repente você pode ter no painel do seu carro alguma maneira de você lembrar pelo que você deve orar. Pode ser que seja na sua geladeira, algumas fotos, algumas pessoas por quem você pode orar. Pode ser que seja no espelho do seu banheiro. Você vai colocar pedidos de oração, mas entenda, os dois pedidos de oração prioritários não são sobre você. Não é sobre o seu bem-estar. Não é sobre a sua saúde, não é sobre a comida que vai ser colocada na mesa. É o teu nome santificado. E que chegue o teu reino a nós. E sabe, na medida que nós estamos orando por essas coisas, lógico, nós vamos colocar diante de nós segmentos da sociedade, como nós acabamos de ouvir, de 14 grupos indígenas. Se não me engano, aqui na sua lista tinha 25 grupos indígenas. Dos 14 grupos indígenas não tem nenhum tipo de trabalho. Eu falei assim, eu quero escolher esses, eu quero orar por eles. E você começa a colocar o coração nisso. E de repente você fala, não, eu quero me envolver de alguma maneira com eles. E quem sabe você começa a fazer algumas reservas financeiras para ajudar algum trabalho que ainda vai surgir lá. Quem sabe até esse trabalho vai começar através de você. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Você não é o cara. Você não é o foco da oração que Deus quer. Eu já vi pessoas orando e me entristece profundamente, determinando para Deus o que ele tem que fazer. Essa pessoa não sabe quem é Deus. Nem sabe quem mesmo ela é. Sendo Deus quem é, entenda, suas duas prioridades e, consequentemente, seus pedidos de oração, seu foco de vida, teu nome seja santificado. Venha o teu reino. E a oração disso tem que atingir a sua vida em cheio, a maneira como você vai viver. Orar por isso significa colocar o coração em missões.
nas atividades, nas ações para alcançar outras pessoas para Cristo. Haverá o tempo de mudar esse mundo, vai mudar essa sociedade. Será ótimo, mas enquanto isso, lembremos, o foco da sua vida é por esses 2 pedidos. Dê uma repensada, dê uma revisada. Coloque os pedidos na ordem que o Senhor coloca. Depois ele vai pedir pelo pão. Mas agora, prioritariamente, o nome de Deus sendo honrado, o reino dele chegar. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e pensarmos um pouco mais focados, sintonizados, alinhados com o que o Senhor propõe em termos de oração, de atitude, de vida e de ministério. Que o Senhor faça de cada um aqui, o Senhor faça dessa igreja uma igreja que de fato esteja focada em teu nome ser santificado, em teu reino alcançar outras pessoas. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.